Então vamos lá, pessoal. O nosso objetivo aqui é debater violência de gênero no Brasil a partir da perspectiva colonial. Então vou trazer recortes de autores, né, e autoras que eu faço referência lá no Blue, e aí vocês podem consultar depois, tá? Esse aqui é um compilado analítico que eu faço, correto? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Na verdade, primeiro e último ponto teórico, né? Só faço uma discussão sobre a origem e definições da violência de gênero, e depois já passo para alguns dados que eu tirei do Atlas da Violência 2019, tá? Então vamos lá. Debater colonialidade e gênero. Primeiro, quando a gente faz essa discussão sobre colonialidade e gênero, a gente tem que entender isso a partir de várias perspectivas, né? Mas, em geral, podemos afirmar que essa violência ela é uma forma de uma das categorias de opressão do colonialismo, né? Não sei se vocês lembram que nas aulas passadas nós debatemos que colonialismo é um subproduto do processo de colonização do país. Então, quando o europeu, o colonizador, ele veio para o Brasil, ele veio ocupar o espaço, expandir a modernidade, né, expandir a sua visão de mundo, e para expandir a sua visão de mundo, era necessário, só um momento, era necessário impor a sua perspectiva para ocupar aquele espaço, né? Uma das perspectivas, né, uma das faces desse colonialismo é a dominação masculina, certo? Vamos recapitular o que foi dito antes. Quando o colonizador ele chega no espaço que ele quer ocupar, ele vai impor a sua visão de mundo a partir de si, enquanto estrutura de poder. Então ele vai se colocar automaticamente na parte mais alta do poder, né? Então você não consegue conceber chegando aqui o europeu em 1500 e falando assim: mulheres, vocês vão mandar no Brasil, né? Nessa terra aqui. Então a religião vai ser daquele povo indígena. Não é assim, não foi assim que funcionou. Ele se colocou como o ápice da pirâmide. Então é a religião dele, é o gênero dele, é a perspectiva econômica dele, etc., e a cultura e tudo. Para ocupar esse espaço de forma simbólica e material, o colonizador teve que estruturar toda, né, a questão simbólica, cultural daquela região a partir dele. Uma das faces dessa estrutura é a dominação masculina, onde é situada uma mulher em uma condição de dupla opressão, né? Então, nós temos que entender que, pensando naquela estrutura do homem colonizador, a mulher, né, mesmo a mulher que seja relacionada com esse homem, ela sempre vai estar numa condição inferior, né, subalternizada, essa é a palavra, subalternizada dele, sofrendo essa opressão, né? No Brasil, a mulher sempre foi relegada ao serviço do homem, ao silêncio, à dupla escravidão, à prostituição ou ao objeto sexual. Então, o que essa parte está querendo dizer? Que no Brasil, durante o processo colonial e, infelizmente, até os dias de hoje, cabe à mulher estar, né, pelo menos na perspectiva do homem, estar a serviço dele em vários aspectos, na questão do trabalho, na questão do sexo, né, da sexualidade. A mulher é considerada pelo homem, né, pelo homem machista, o que é a maioria dos homens, né, enquanto um ser intelectualmente inferior, e etc, etc, etc. Só que a gente tem que entender que hoje nós temos essa perspectiva, e no passado isso foi mais acentuado, no sentido de que a mulher não podia ter propriedade, a mulher não podia votar. Eu lembro que eu li uma vez, uma colega minha mandou, um contrato de professora. A professora, antes de assinar para ir para uma escola,
ela tinha que assinar dizendo que ela não ia e não ia para banho, não ia para bar, não ia sei lá o quê, ela não podia ser pega na rua até depois de tantas horas. Então, enquanto para o homem, professor, ele só precisava ir lá e dar aula, né? Assinar o contrato e ir lá e dar aula. Antes da pandemia, ano passado, eu encontrei a professora do meu filho comprando cerveja no supermercado. Ela ficou tão sem graça, porque ela estava com um short, mas ela estava com a roupa, um maiô, né? Ela ia para o banho. É uma coisa comum aqui em Rondônia. Mas ela ficou tão sem graça de encontrar um pai de um aluno, né? No sentido de, ela está com cerveja no carrinho porque ela é professora, ela não pode beber. Então, tudo aquilo que tem de tabu na nossa sociedade, ela é muito mais forte para a mulher do que para o homem. O professor, ele não pode beber, vamos dizer assim, né? Vocês, não sei se algum de vocês já foi ou é professor, mas o professor tem esse negócio, né? Quando eu encontro meus alunos em uma festa, isso ok, eu fico meio constrangido porque o professor não pode beber e a professora ainda mais, né? Isso é um exemplo do cotidiano que eu percebo, né? Então, essas práticas do colonialismo foram internalizadas na sociedade que emergia, né? Então, aquela ideia do Walter Mignolo de que nós vivemos uma herança colonial. O que nós temos hoje nada mais é do que uma herança do processo colonial, né? Então, recapitulando, essa é uma forma de tentar entender o Brasil hoje, né? É uma teoria, existem outras, mas nessa disciplina e nessa aula, neste momento aqui, nós estamos utilizando essa, né? Então, algum desses rastros que podem ser seguidos até o dia de hoje é a insistente hipersexualização dos corpos negros, né? Tá na nossa literatura, tá nos nossos filmes, tá nas nossas novelas, tá nas nossas músicas, a ideia da mulata, da cor do pecado e de outros exemplos que sexualizam os corpos, né? Hipersexualizam os corpos negros, né? Ao passo que nós temos intelectuais escrevendo, né? Lá em Casa Grande Senzala, nós temos intelectuais brasileiros, né, da base intelectual brasileira, escrevendo que a mulher branca é para casar e a mulher negra é para transar, né? Então, essa hipersexualização que vem desde o uso objetificado do corpo da mulher negra lá no Brasil colonial, perdura até os dias atuais. Perdura até os dias atuais. Nós temos vários exemplos disso, né? A própria questão da prostituição infantil durante o carnaval, né? Principalmente para pessoas de fora do país, né? As pessoas de fora vêm para o Brasil procurando os corpos negros e corpos negros infantis para a prostituição. Semana passada, eu conversei com uma amiga minha no meu canal lá do YouTube. Eu entrevistei uma amiga minha que ela pesquisa com o tráfico de mulheres na Amazônia. E dentre várias coisas que nós falamos, uma das coisas que ela falou é sobre a hipersexualização da mulher amazônica, né? Dessa mistura do corpo negro com o corpo indígena, essa questão das palavras dela, né? Essa questão do exótico, né? Então, a gente tem que entender que essa objetificação de corpos é também um reflexo desse período colonial que se vive até hoje em dia. Continuando. Isso. E aí eu trago uma frase do Frantz Fanon. Frantz Fanon é um intelectual da Martinica, né? É um pensador decolonial, ou seja, é uma das bases teóricas de tudo isso que a gente está falando. E ele fala sobre o intermediário do poder, né? Que são aqueles indivíduos que refletem a colonialidade, né? Então ele fala, o intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência. Não torna mais leve a opressão, não dissimula a dominação. Exibe-as manifestas com boa consciência das forças da ordem. O intermediário leva a violência à casa e ao cérebro do colonizado. O que ele está querendo dizer com isso? Que em nome de discursos sociais, que tem a ver com a busca de uma ordem, com a busca de uma manutenção, né? Com a busca de um progresso, de um desenvolvimento,
a violência chega a casa e ao cérebro do colonizado, né? Então as pessoas aceitam violências, elas se resignam frente a violências porque essa violência aparentemente tem como objetivo buscar algo melhor, né? Mas melhor para quem? Quando percebemos essa violência, se torna clara a dominação que é exercida de um grupo sobre o outro, né? Então hoje cada vez com mais força, a palavra certa é essa, cada vez com mais força, as mulheres se manifestam contra essa dominação que tem ocorrido, né? Inclusive com vários protestos da comunidade masculina, né? Enfim. Eu lembrei de um exemplo desses protestos. Eu escrevi um texto, escrevi um ensaio sobre isso, eu parei agora, mas eu estava escrevendo um livro de ensaios, né? Eu parei de escrever minha tese por um tempo, agora eu voltei para a tese e parei o livro. Mas em um capítulo desse livro é sobre a comunidade gamer, né? Eu sou gamer, eu jogo videogame desde moleque e acompanho até hoje com menos força, né, a questão da cultura gamer. E eu vejo muito machismo na comunidade gamer. Eu vou dar um exemplo aqui quantitativo desse machismo. Last of Us 2, né? Aquele jogo pós-apocalíptico, tem zumbi, não é zumbi, né, vamos usar essa palavra, tem os contaminados e etc. O Last of Us 2, ele tem um casal homoafetivo, né, lésbico, e tem também uma mulher que não é feminina, né, não tem aquele estereótipo de feminilidade. E aí o que acontece? A comunidade gamer deu uma nota baixíssima na avaliação individual, na avaliação pessoal, acho que não lembro agora o número exato, mas ficou uma das notas mais baixas da história, quanto que os avaliadores oficiais deram uma das maiores notas, e quem jogou aqui ou viu alguma gameplay sabe que o jogo é bom pra cacete, né? Então qual foi o motivo? Qual foram as reclamações? Para escrever esse texto, eu fui nos fóruns, né? Nos fóruns de jogos, e a galera dizendo, ó, essa mulher, falando da mulher que não é no padrão feminino, né? Que o homem espera. Essa mulher, ela tem músculos, ela é forte, ela é decidida, eu não gosto disso, né? Então, nada a ver ter um casal lésbico, né? Então, assim, até parece que o jogo está fugindo da realidade, né? Como se as pessoas homoafetivas só existissem no jogo e eu não quero que isso aconteça. Um outro jogo também que é muito bom e que teve uma nota baixa, Resident Evil 3, o remake, né? Não sei se alguém aqui jogou, eu pelo menos joguei o clássico, né? O remake eu ainda não joguei. Mas o pessoal reclama muito porque a personagem principal, a protagonista, primeiro, olha só as reclamações. Ela não estava com a saia que ela usava, a micro saia que ela usava lá em 1990, alguma coisa. Segundo, ela respondia às pessoas. Então vejam a visão que essa galera tem, que é um grupo cada vez maior e de pessoas cada vez mais velhas, como eu, tenho 33 anos, pensam para uma protagonista, né? Ela tem que usar uma micro saia, porque eles queriam ver aquela micro saia num padrão 4K, e ela não pode responder, ela tem que ser submissa, né? A mulher só responde quando ela está no controle do homem. Então há uma análise dessa perspectiva que eu faço a partir de um grupo que eu vivo, de pessoas que eu convivo, e algumas eu não gostaria de não conviver. Mas enfim, continuando aqui. E se ligando com o que eu estou falando. A violência, essa violência de gênero, ela não é apenas física, mas ela também é simbólica. É também uma eficaz forma de fazer penetrar a inferiorização na psique do colonizado. Eu tenho um outro exemplo que é de um amigo meu, que a gente estava conversando sobre, numa roda de amigos, né, de casais, ele e o namorado dele, a gente estava conversando sobre férias. Aí ele falou, eu fui na cidade lá muito bem, fui numa cidade muito legal, eu conversei com o policial se eu podia andar de mãos dadas com meu namorado e não teve problema nenhum. Ponto.
Essa é uma questão que nós, que somos heterossexuais, né, pelo menos eu falo enquanto heterossexual, nunca iremos ter esse problema. Eu nunca vou chegar, né, lá na São Lucas, por exemplo, e perguntar para o guarda lá, para o vigia da São Lucas, se eu posso andar de mão dadas com a minha esposa. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu não tenho medo de sofrer violência, de ser agredido, de alguém tacar uma lâmpada fluorescente na minha cara, porque eu estou andando de mão dada com a minha esposa, né? E ela também não tem esse medo. Mas, se eu fosse, se nós fôssemos da comunidade LGBT, nós teríamos esse medo, como esse casal de amigos tem, de antes de andar de mãos dadas numa cidade que ele acabou de chegar de férias, para gastar dinheiro naquela cidade, tem que perguntar se tem algum problema andar de mãos dadas com o seu namorado. Né? Então, essa violência, ela é simbólica. Às vezes, nós não conseguimos entender como isso ocorre, como isso é violento, porque para nós é muito normal. Um beijo, um carinho, pegar nas mãos, se sentir representado nos videogames, nos filmes, nas novelas, né? Então, tudo isso é forma de violência, né? Continuando. O Frantz Fanon, ele debateu a tomada da consciência do complexo de inferioridade do negro do colonizado, a fim que nele nasça um potencial de reivindicação, né? Voltado para a superação do sistema colonial e racista, onde podemos associar o fenômeno da mulher e de outras sexualidades. Qual é a questão aqui que o Frantz Fanon, que é um dos nossos intelectuais de base, estão debatendo? Que é preciso, por esses grupos, ter uma tomada de consciência da história, dos fenômenos e desse complexo de inferioridade que foi colocado nele, né? Eu tenho um exemplo que tem a ver com o nosso contexto aqui. Um mês atrás, não sei se alguém vai lembrar, um mês atrás, uma médica, ela foi considerada inferior por ela ter tirado uma foto de biquíni, 2020. E aí, várias agentes de saúde, não apenas médicos, mas enfermeiras, enfim, começaram a postar fotos de biquíni para dizer o que eu visto não diminui a minha capacidade, né? O que eu visto não diminui a minha capacidade. Por outro lado, do outro lado, eu, enquanto homem, né, cis, heterossexual, nunca, vou falar mais uma vez, nunca tive a minha intelectualidade diminuída por postar foto na academia, por postar foto sem camisa num acampamento de karatê. O Eric não foi nesse acampamento, mas os Barnabé foram. A gente fez um treinamento no Rio, aí todo mundo tirou a camisa, ficou com a parte de baixo do kimono e lutamos, né, fizemos um treinamento. A gente tirou foto, tudo bem. Ninguém disse, Rafael, você não é mestre, você não é professor, porque você tirou a roupa. Tirou a camisa e postou uma foto no seu Facebook, no seu Instagram. Nunca. Mas essas mulheres, elas tiveram a sua intelectualidade diminuída. Você não é médica porque você mostra uma foto de biquíni, uma foto de maiô. Pelo amor de Deus, cara. Qual é a diferença, pô? É a mesma pergunta para você que eu faço para vocês. Qual é a diferença? O que justifica a diferença salarial do homem branco para o homem negro, para a mulher branca, para a mulher negra? O que justifica é uma perspectiva estrutural que nós temos com relação a esses grupos sociais, né? Que aqui nós vamos chamar de reflexos da colonialidade. Certo? Agora, pessoal, eu vou trazer alguns dados do Atlas da Violência, né? 2019. Eu usei esse Atlas da Violência em 2016, numa palestra, e eu citei alguns dados na época sobre violência contra pessoas negras, né? E eu fui acusado de racismo, fui depois, por debaixo dos panos, acusado de ser esquerdista. Eu achei muito interessante, né? Que a pessoa, ela não veio sequer perguntar, ela não teve a decência de perguntar de onde vieram os dados, né? Esses dados são compilados das delegacias civis, né, físicas e virtuais e teleatendimentos do Brasil inteiro.
Então, não é o professor Rafael que está compilando esses dados. Não tem viés pessoal aqui. Tá? O Atlas da Violência está postado lá, para quem quiser ver. O link está lá. E eu só copiei e colei. Né? O que eu fiz foi copiar e colar e trazer aqui para a nossa análise. Então, esse Atlas da Violência, com relação à violência de gênero, ele traz os seus dados do ano, mas ele traz também uma década de análise, que é 2007 a 2017. Eu achei muito mais interessante trazer essa década, tá? Então, o que é apontado? Verificamos o crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de mulheres no país durante a década em análise. Né? E no último ano, 2017, houve um aumento de 6,3%. Né? Então, ao passo que nós caminhamos na história do país, onde nós deveríamos avançar na democracia, né, num governo e num país para todos, todas, nós temos um grupo, dentre vários outros, que sofre muito mais violência do que outros. E no caso aqui são as mulheres, 30,7%. Né? E aqui nós temos a taxa de homicídios, né, a cada 100 mil mulheres no Brasil. Temos também nas 3 unidades federativas com maior taxa. Primeiro aqui, ó, essa linha verde, Roraima. Vejam Roraima, né? Roraima, que também é confundida como Rondônia, né? Pelo Jornal Nacional, que a galera do Jornal Nacional não estudou geografia, ou estudou uma geografia colonial, que só estuda o Sudeste e o Sul, né? O Norte e o Nordeste ele sempre confunde, mas Roraima está aí entre os dos piores índices do Brasil. Depois nós temos o Acre e Rio Grande do Norte, com índices semelhantes, né? O Acre maior, na maioria das vezes, e com um aumento exponencial em 2017, e temos o Brasil com uma média com não muita ampliação aqui, mas temos uma média existente, né? E aí eu trago aqui os 10 estados com o maior índice de violência, né? Lembrando que Rondônia é o 8º em relação ao Brasil, né? Temos Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Ceará, Goiás, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Amapá e Sergipe. Um outro dado interessante que nós temos aqui é que, tirando Goiás e tirando Espírito Santo, são apenas estados do Norte e do Nordeste que estão entre os 10 mais violentos, né, com maior taxa de homicídio contra mulheres em 2017. Né? Rondônia aqui estando em 8º lugar no Brasil inteiro. Aliás, Rondônia é um estado extremamente violento, né? Eu estou compilando dados para minha pesquisa, por isso que eu não vou mostrar para vocês agora, sobre a violência no campo, né? Então, Rondônia sempre está entre o top 5, né? Top 5 mais violento no campo. Eu estou fazendo uma análise de 2008 a 2018. Então, violência contra a mulher, violência no campo. Existem outras pesquisas que são necessárias ser feitas, né? Mas, só para destacar aqui, 2 coisas. Rondônia é o 8º estado mais violento e, dentre os 10 do Brasil, apenas 2 não são da região Norte e Nordeste. Exatamente. A violência no campo é pesada. E eu estou terminando agora um levantamento sobre a violência contra povos indígenas. E Rondônia também está top 5, top 10, nesses 10 anos que eu estou analisando. Enfim, daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Aí uma relação entre violência e raça, né? Eu falei na aula passada que no Brasil você não consegue separar a questão de economia e raça, né? E aí eu trago alguns dados desse Atlas da Violência. Vamos lá. Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 4,5%, ou seja, houve um crescimento, a taxa de homicídios de mulheres negras, né? Negras para o Atlas são mulheres pardas e pretas, tá?
chamado de mulheres negras, assim como a população negra é a população parda e preta, se autodeclara preta e se autodeclara parda. Cresceu 29,9%. Em número... Ah, professor, mas é porque existem mais pessoas negras no Brasil. Sempre essa discussão, né? Em números absolutos, quando a gente não considera essa diferença, o crescimento entre não negras é de 1,7%, e entre mulheres negras é de 60,5%, né? Então, quando a gente considera os números gerais, esse aumento é ainda maior, né? Outra questão, a proporção de mulheres negras entre as vítimas da violência letal corresponde a 66%, né, 2/3 de todas as mulheres assassinadas no Brasil em 2017. Então, há sim uma separação de raça que acompanha uma separação econômica no Brasil, que torna grupos de mulheres mais vulneráveis do que outros, né? Aí aqui, esse é um dado interessante, né? Ontem o aluno falou assim, professor, você usou a palavra interessante, né? Mas interessante no sentido de que a gente tem que analisar, né? Então, continuando aqui. Taxa de homicídio na residência. 2012 a 2017, houve um aumento exponencial, né? Taxa de homicídio fora da residência, houve uma queda, tá? Mas nós temos aqui um fenômeno que nós temos que analisar. A taxa de homicídios por arma de fogo na residência teve um aumento ainda maior que na residência apenas. Nós temos que pensar uma coisa. A nossa casa, e aí a pandemia, mais uma vez, veio ampliar essa discussão, a nossa casa é um lugar onde, em tese, nós nos sentiríamos mais seguros, né? Mas, o que nós temos a partir desse dado? Que as mulheres, elas estão morrendo mais, né, com maior frequência, com maior índice, com a maior taxa, na verdade, dentro de casa, do que elas estão morrendo fora, né, proporcionalmente. Então, aquele lugar que era seguro, isso é uma questão. Aquele lugar que era seguro não é mais. Primeira questão. Segunda questão. Você só mora, a não ser com raras exceções, você só mora com quem você confia. Então, isso quer dizer que as mulheres estão sendo mortas, mais mortas, por pessoas que moram com elas e que, em tese, elas confiam, dividiam um teto com elas. E estão sendo mais mortas por armas de fogo, né? Continuando. E aí, pessoal, eu não achei muitos dados, né? A parte do relatório que fala sobre violência contra mulheres é diminuto, né? Comparado à violência geral. E a parte do relatório que fala sobre a violência contra a comunidade LGBT é ainda menor. Mas esse gráfico aqui, ele fala sobre homicídios e tentativas de homicídios, segundo o Disque 100, né? Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, que eu faço uma análise desse gráfico. O Disque 100 não era muito utilizado, não era muito conhecido, né? Existem pessoas que não conhecem até hoje. Então, quanto maior o conhecimento das pessoas, maior o número de denúncias, né? É igual uma vez eu fui obrigado a ouvir, eu tive que fazer uma lavagem no meu ouvido, quando a pessoa disse para mim que a Lei Maria da Penha só aumentou a violência contra a mulher porque aumentou o número de registros. Meu amigo, você não tem o mínimo de capacidade analítica para perceber que a Lei Maria da Penha, ela apenas trouxe à tona uma violência que sempre existiu, né? Isso é a mesma coisa que dizer que só tem câncer quem faz exame. Exatamente. Exatamente. Então, o Disque 100 é a mesma coisa. Nós temos um aumento, né, 2016, 2017, dos homicídios, da tentativa de homicídio, porque as pessoas começaram a recorrer para esse número, né? Então, assim, é igual aquela coisa, só tem corona quem faz exame, por isso que vários estados não estão fazendo exame, porque se não fizer exame, não tem, né?
Então, é isso. O que eu tive de apresentação é isso. Agora nós podemos ir aos debates. Valeu, galera.